Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um programa do nosso Caminho Verde. A Constituição Federal garante que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E nós vamos conversar hoje sobre esse assunto, sobre a saúde pública. E hoje nós vamos entrevistar o professor Douglas Francisco Kovaleski. Ele é odontólogo, doutor em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Também é professor associado no Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e coordena o Núcleo de Estudos em Democracia e Associativismo e Saúde. Professor Douglas também conduz orientações de mestrado e doutorado na universidade, no programa de pós-graduação em saúde coletiva, com a temática do associativismo civil, saúde e participação sociais nas políticas de saúde. Atualmente é gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e da EBSER. O professor Douglas também tem um programa online, o Portal Desacato, sobre saúde coletiva e trabalho, e ainda é professor no nosso curso de endocannabinologia. Professor Douglas, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Dala, uma grande satisfação, eu que agradeço o convite. Professor Douglas, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você nos dissesse como foi a sua relação com a cannabis, com esse tema, né? Como que é essa relação da saúde pública, nessa temática que você tem desenvolvido ao longo da sua carreira, com a cannabis, com a endocannabinologia, como que é essa relação da saúde pública nesse tema? Então, Dala, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Falar de cannabis é falar de um tema muito importante hoje do ponto de vista de dar esperança e de fornecer uma possibilidade de tratamento para várias doenças, para doenças crônicas. E eu, morando em Florianópolis, tive na família uma necessidade, né, de acessar cannabis e foi muito bem, teve um resultado muito bom. Então é aí que eu conheci na prática esse mundo da cannabis, né? E eu, como pesquisador da saúde coletiva, juntei algumas coisas que é o que? A minha área é uma área da sociologia da saúde. Então eu comecei a perceber o quanto tem uma riqueza, tem uma potência nessa área das associações canábicas, que é elas que, na maioria das vezes, pelo menos aqui em Florianópolis, em vários lugares do Brasil também, tem viabilizado o acesso à planta para uma grande parte da população, né? Já que a gente tem várias questões com relação ao acesso aos medicamentos, né? E até o conhecimento de como é que se faz essa prescrição. Professor, a sua atuação acadêmica, ela é bem pautada na saúde pública. Como que você vê essa questão das associações de pacientes de cannabis medicinal na saúde pública? Porque nós sabemos que as associações elas surgiram de uma necessidade realmente, porque pela falta de acesso ao produto, né? Como você falou, é um produto que faz muito bem, consegue tratar várias patologias, mas o acesso a esse produto se tornou complicado. Então, diante disso, surgiram as associações de pacientes. E nessa sua área de atuação, principalmente ali com o associativismo, como que você vê a importância das associações neste cenário que nós vivemos hoje? Então, Dala, as associações são uma organização de base societária, né? Vem do povo para o povo, e elas conseguem perceber as necessidades da população e trabalhar em cima delas. Então, assim, eu vou fazer uma volta até chegar na tua pergunta, que é falar um pouco assim, como é que surge o SUS, né? Então, quando eu vejo as associações de pacientes, né, de cannabis medicinal, eu me recordo muito as origens do SUS, que foi em meados da década de 70 e década de 80, né, até 86, quando teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que institui o SUS, que a gente vê essa organização de base popular. Hoje a gente só vê o SUS dentro do Estado, o SUS como uma política pública, um SUS que tem que sustentar, tem que prover todas as necessidades de saúde da população em todo o território. Portanto, um desafio muito grande, mas que tem sua origem nos movimentos sociais. O SUS ele nasce de associações de moradores, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, ele nasce de grupos da universidade, ele nasce dos movimentos sociais, então ele vem do povo, ele vem da base para se transformar numa política pública.
né? Dessa forma, quando emerge a partir das organizações da sociedade civil, né, sejam movimentos sociais, sejam outras organizações que não são necessariamente movimentos, que tenham pautas específicas, a gente percebe que o SUS nasce de baixo e ele vem para se tornar Estado. Isso se dá no processo, né, que a gente coloca como os marcos do SUS, a Conferência Nacional de Saúde, a 8ª, né, de 1986. Depois, esse texto, né, o grande parte com muitos vetos, né, que Fernando Collor de Mello vetou em 88, esse material entra na Constituição, na nossa Constituição em vigor, né, na Carta Magna, com o artigo 196, que fala que são de um direito de todo o dever do Estado, até artigo 200, que vão falar as linhas gerais de como deve atuar o sistema de saúde brasileiro, né? O SUS mesmo, ele vai sendo regulamentado aos poucos. Então, o SUS, a gente fala que ele nasce em 1990. A Constituição coloca os pilares, os princípios do SUS, mas é em 90 que ele vai ter uma regulamentação maior. Em 1990 tem duas leis, as leis 8080, que vai falar sobre o controle social, sobre como é que a população participa disso, e a lei 8142, que vai dar os princípios, as diretrizes, a forma de organização, que já foi atualizada agora com a 7508, né? Que vai trazendo essa inovação, que o SUS tem uma complexidade muito grande. E aí até assim, a gente, para quem trabalha na saúde coletiva, isso é repetido, mas sempre é bom comentar, né? A base doutrinária do SUS, que são os seus princípios, né? Então, quando a gente pensa no SUS com o princípio da universalidade, ou seja, atender a todos, o SUS que vai atender de maneira integral, ou seja, a todas as necessidades das pessoas, e de maneira equânime, segundo as diferenças que tem, ou seja, não é igualdade, não é tratar todos da mesma forma, mas sim olhar para a necessidade de cada um e dar mais para quem precisa de mais. Você percebe que a cannabis, ela entra nessa necessidade que o SUS tem de cuidar de maneira universal, integral e equânime de uma maneira muito direta. Porque muitas doenças, as doenças epilépticas, as dores crônicas, as distrofias musculoesqueléticas e uma série de outros agravos em saúde que vão sendo tratados pela cannabis, eles só encontram uma efetividade terapêutica com a cannabis com poucos efeitos colaterais. Então a gente consegue perceber que a tábua de salvação para grande parte da população que sofre de determinados agravos é o acesso à cannabis. E aí vem o dilema, é responsabilidade do SUS dar acesso a tratamento efetivo. E aí, junto disso, a gente vê uma complexidade muito grande, que é o quê? Até 2015, qualquer coisa, qualquer medicação, qualquer plantação, qualquer acesso à planta era totalmente judicializado, né? E a partir de 2015, a cannabis é reconhecida como um medicamento controlado, né? Que era prescrito com receita especial, né, para medicamento controlado e por profissionais competentes. Agora, esse expandir da cannabis vai fazendo com que o SUS tenha que se recolocar diante de uma política muito complexa, que é o quê? É a descriminalização da planta, a descriminalização primeiro da cannabis medicinal, da medicação, que hoje, infelizmente, se tem acesso apenas com extratos importados, né? Não se pode plantar com fins medicinais no Brasil, a não ser que seja nas associações, né? Que as pobres das associações funcionam, infelizmente, de uma maneira muito precária, sob habeas corpus, sob uma intensa atuação do judiciário, né, de advogados e de habeas corpus que muitas vezes são derrubados, são questionados, que tem um período muito precário de vigência. Então a gente percebe uma situação muito difícil para quem precisa acessar, porque a planta, porque por um lado vai ter o medicamento importado, que tem um custo elevado, e por outro vai ter as associações lutando contra tudo e contra todos, contra uma questão muito legalista, muito judicializada, de um negacionismo incrível, né, que a gente vem se constituindo na política, né? Então falar de maconha em muitos lugares é algo totalmente negativo, é algo digno de ser chamado a polícia para alguns lugares.
Mas isso tudo muda e é muito interessante que as mesmas pessoas que, né, acham que isso é uma questão de polícia, quando elas têm alguém da família com um problema que a cannabis pode solucionar, elas mudam. Então, eu vejo um potencial de transformação nesse debate sobre a cannabis. E isso vai alastrando na sociedade. E aí entra a minha área específica de interesse, que não é a terapêutica, não é a utilização médica, né, dessa planta, mas é como é que ela impacta na sociedade. Como é que ela faz com que as pessoas se percebam de uma maneira diferente, com que as pessoas se unam por uma causa comum, se unam através de debates, através de associações que vão coletivizar as dificuldades de muitas famílias com crianças que têm transtorno do espectro autista, por exemplo, com crianças que têm várias alterações, né, principalmente as epilepsias. E aí isso mobiliza a sociedade e faz com que se questione a lei, né? Porque se a lei não nos serve, mudemos a lei. A lei tem que servir a população e não ao contrário. Então, nesse sentido, que estudar o associativismo canábico é ver esse espaço de resistência que a sociedade coloca diante do Estado para viabilizar acesso a uma planta que tem um potencial terapêutico magnífico, com poucos efeitos colaterais e que pode ter baixo custo. A gente sabe que a cannabis é só ser plantada e ser bem manipulada que ela vai ter os efeitos terapêuticos, sim. E aí, para isso, nós precisamos de muito conhecimento. As importações dos produtos de cannabis começaram em 2015 e até o ano de 2023 houve um aumento de mais de 16.000%, mas isso nós falamos em produtos importados. E sem contar os produtos industrializados que já se encontram nas drogarias e também os produtos das associações. E isso é um pouquinho do que eu quero perguntar para ti, professor Douglas, porque não existe um parâmetro do quanto as associações fornecem para os pacientes hoje. A gente só tem dados, então, das indústrias, das importadoras principalmente. Mas essa questão das associações, como o professor colocou, são pacientes que se mobilizam e nem sempre da forma adequada, a gente sabe disso também, né? Mas por uma necessidade realmente que acaba surgindo as associações. Assim como a Anvisa regulamentou as importadoras, regulamentou as indústrias farmacêuticas, ela também não poderia regulamentar as associações de pacientes para que haja uma organização, para que haja uma qualidade adequada na dispensação desses produtos aos pacientes pelo SUS? Esse é o ponto, Dala. Eu acho que chegamos à questão, porque enquanto a gente está no proibicionismo, a gente vai perceber que usar a cannabis vai ser usado de qualquer jeito. E muitas vezes eu escuto que a cannabis tem a capacidade de ajudar um filho, um parente, eu vou atrás, aí as pessoas acham que fumar maconha vai ter resultado terapêutico, as pessoas acham que pegando qualquer óleo de qualquer procedência vai ter resultado terapêutico, mas muitas vezes isso pode ser muito prejudicial. A gente sabe que é uma planta que tem baixo potencial de efeitos colaterais, mas ela não deve ser usada sem o conhecimento, sem a orientação. E quando não se legaliza, quando não se dá uma normatização para essa atuação das associações, pode acontecer qualquer coisa, que na boa vontade a pessoa pode pegar uma planta que tem uma alteração genética que fornece mais alguns nutrientes do que outros, isso não ser controlado e tudo é maconha, tudo está valendo. Mas a gente sabe que a variação entre as espécies ou subespécies da cannabis é muito grande e isso pode ser contraindicado para alguns pacientes. Inclusive, algumas pessoas que têm algumas questões de saúde mental não podem usar o extrato com THC ou tem que ser um extrato com índice baixo de THC e por isso tem que ser controlado. Aí a questão é que vem, quando você não regulamenta, corre-se o risco das pessoas estarem fazendo um mau uso de uma planta que tem um poder terapêutico gigantesco. Então a tua fala é muito, muito certa no sentido de que é possível, é preciso, é mais do que necessário que se regulamente o plantio da cannabis
e a manipulação adequada, com o controle do Estado. Que a Anvisa possa controlar o que está se produzindo nas associações, que regulamente, que seja viabilizado, publicizado formas de você analisar exatamente cada óleo e saber o que é que tem para a população acessar algo com confiança. Que muitas vezes na boa vontade sai um óleo caseiro e que óleo é esse? Você não sabe nem a concentração que tem de CBD nem de THC naquele óleo, nem se fala de outros micronutrientes. Então, assim, é fundamental que a gente regulamente a atuação das associações, regulamente o óleo que pode ser comercializado no Brasil, que pode ser doado, que pode ser compartilhado, que para mim é a mesma coisa, está à venda na prateleira da farmácia, ou se alguém que faz e distribui por aí, a responsabilidade é a mesma, porque são pessoas, são vidas que estão acessando um medicamento e que muitas vezes podem não estar tendo a segurança necessária que a Anvisa tanto apregoa, mas que ela tem dificuldade de colocar em prática num contexto legal e certamente político complexo que vive o Brasil hoje, por conta do negacionismo, por conta de discursos que muitas vezes não consideram conhecimento científico, mas que apenas pensam em criminalizar as pessoas e uma planta que podia estar sendo bem utilizada. Desde 2010, existe um programa do governo federal chamado Farmácia Viva. Esse programa pode ser feito pela Secretaria Estadual ou Municipal da Saúde. E sim, existe todo um controle de qualidade. Não é só cultivar uma planta e extrair algo dela e acabou. Não, geralmente existe uma parceria com as universidades ou com laboratórios regulados para garantir a qualidade daquele produto. Levando em consideração isso, professor Douglas, que é um programa do governo que já existe há mais de uma década, onde envolve o cultivo e a transformação em fitomedicamento, a cannabis não poderia seguir essa mesma linha, porque é cultivar a planta e garantir a qualidade desse produto antes de distribuir para a população. Não só pode, como deve. A cannabis deve ser incluída no programa Farmácia Viva e deve também ser popularizada a utilização correta da cannabis. Nós precisamos ter formação, ter capacitação em massa de pessoas interessadas, de profissionais de saúde e da comunidade geral em cima do que é a cannabis, do que é o CBD, do que é o THC, dos estudos que se tem a respeito, de como é que você acessa, o que você pode, o que você não pode fazer. Eu acho que é uma questão de cidadania pensar hoje na cannabis como essa ferramenta que vai nos ajudar a combater algumas doenças, alguns agravos que trazem muito sofrimento para a população. A gente sabe que de dores crônicas muita gente sofre e a cannabis tem uma capacidade incrível de ajudar as pessoas nessa agravo terrível que é a dor crônica. Então, assim, é urgente que isso aconteça no Brasil e que o nosso Congresso avance com alguns projetos de lei que estão travados no Congresso, como o 399 de 2015, que tenta regularizar a plantação, no sentido de que se tenha extratos nacionais, que hoje não pode ter extratos com fins medicinais plantados no Brasil, tem que importar. Muitas vezes importa-se um produto que é certificado lá fora, mas não tem o rigor da Anvisa, então pode estar importando algo que não é tão bom assim, não é porque é importado que é bom, a gente, nosso costume de colonizado, que temos no Brasil, tudo que é importado é bom, então você fala o produto importado, mas tem muita coisa não tão boa sendo vendida por aí também, como alguns testes da Anvisa já encontraram, no sentido de que é um extrato estrangeiro que vem no Brasil, mas ele não tem tudo aquilo que promete. Aí o Brasil precisa ser vanguarda nisso. O Brasil precisa regulamentar e fazer com que um sistema tanto de popularização do conhecimento em torno da cannabis, como de utilização adequada do óleo, utilização adequada dos subprodutos que a cannabis pode fornecer, a cannabis medicinal, e com possibilidades de que haja análise desses remédios, vamos dizer assim, feitos a partir de cannabis, principalmente o óleo. Uma coisa que o professor comentou é a questão do conhecimento por parte dos profissionais do SUS. Hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos mais de 30 pacientes judicializados que entraram na justiça para ter esse direito a ter o produto. Nós temos dois problemas. Um, porque onera o SUS
porque ele vai judicializar para um produto importado que geralmente custa muito mais do que um produto de uma associação. E o segundo, quando o paciente consegue essa judicialização, que ele vai retirar o produto, o profissional que está entregando não sabe do que se trata, né? Como o professor falou, precisa dessa capacitação também. Então não é só o acesso ao produto, é essa capacitação em massa dos próprios profissionais da saúde que lidam ali diretamente com o paciente. E o professor, sendo professor do nosso curso de endocannabinologia também, como que você enxerga essa importância da capacitação, principalmente dos profissionais do SUS? Então, Dala, a capacitação, nesse caso, como toda forma de conhecimento crítico, é um ato político. Conhecer da cannabis, conhecer das aplicações, fugir do negacionismo, da criminalização, é o primeiro ponto. E isso só se consegue com capacitação. Quando as pessoas conhecem do que estão fazendo, com o que estão lidando, as possibilidades e os perigos, né? A gente não pode também cair naquela onda de que a cannabis medicinal é uma panaceia que vai resolver todos os problemas, não, de forma alguma. Eu acho que ela é apenas mais uma ferramenta, mais um auxiliar que, dentro de um contexto social, democrático, onde as pessoas tenham acesso à saúde de uma maneira ampla, tenham acesso aos medicamentos, inclusive a cannabis, ela pode ser, sim, uma grande colaboradora no sentido de dar conta de várias doenças, de vários agravos em saúde que vem atordoando a população e que muitas vezes, além de onerar o SUS, elas não conseguem manter a oferta do medicamento para essas famílias. Eu acho que isso é o pior. Não ter acesso à saúde é o que mais acontece, né? Do ponto de vista de doenças que necessitam de um cuidado especial, nos quais a ciência como um todo não avançou ainda. A gente acha que conhece muito, mas daqui a alguns anos a gente vai perceber que não conhecia nada, né, de saúde. E eu acho que a utilização da cannabis medicinal é vanguarda no conhecimento de formas terapêuticas a doenças que têm uma resolução muito baixa ainda hoje, né? A compreensão que se tem acadêmica, por exemplo, do transtorno do espectro autista é algo ínfimo, conhece-se muito pouco, né? E a cannabis tem dado respostas, ainda que não se compreenda o mecanismo todo dessa resposta que ela fornece, ela sim consegue ter resultados. Então, daqui a pouco a gente vai entender e vai melhorar isso. Então, quando o governo não, né, quando as instituições governamentais não liberam e não impulsionam esse estudo, né, as pesquisas clínicas com a cannabis e não impulsionam a utilização correta desse medicamento, ele passa a ser um problema e passa a ser também um risco à saúde das pessoas, né, além de uma restrição do direito cidadão, né, do brasileiro, da brasileira, que é o quê? É o direito à saúde e que o SUS tem que prover, segundo a nossa Constituição Federal. E como professor na Universidade Federal de Santa Catarina, sendo orientador de mestrados e doutorados, como que está essa atuação dentro da universidade hoje, entre os seus mestrandos e doutorandos, ou se você pretende, né, trabalhar com essa temática, fazer pesquisas principalmente com essa temática dentro da saúde coletiva? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente. Então, Dala, agradeço até a oportunidade, porque quando a gente fala de saúde coletiva e de sociedade, a gente está falando de uma complexidade muito grande, né? Quando a gente fala do padrão de vida nas cidades, principalmente nas grandes cidades, a gente está falando de seres humanos individualizados, competindo uns com os outros e numa grande solidão. Isso isso expõe as pessoas a uma vulnerabilidade muito grande, que independente de qualquer questão terapêutica, né, da cannabis, quando a gente fala nas associações canábicas, a gente está falando de gente cuidando de gente de maneira coletiva, solidária, trocando informação, trocando recursos, trocando conhecimento, trocando possibilidades jurídicas, ou seja, é o povo sendo povo. É aquilo que foi a origem do SUS, os movimentos sociais, as organizações de base, trazendo novamente esse espírito que é do SUS, que é da mobilização, mesmo que não esteja na lei. Pois se a lei não cuida do povo, ela tem que ser mudada. E aí vem toda essa mobilização das associações canábicas, dos movimentos sociais,
mostrando que é possível fazer diferença. E as pesquisas que nós temos conduzido na UFSC têm demonstrado uma capacidade muito grande de transformação, de melhoria da condição de vida das pessoas. Seja com a cannabis ou não, né, a linha do associativismo civil tem estudos que não são com a cannabis também, que trazem como, por exemplo, os movimentos sociais, os movimentos quilombola, MST, resistiram a um grande evento que teve na saúde, que foi a pandemia da Covid-19, e conseguiram segurar muito a mortalidade de muitas comunidades, mesmo onde o Estado não conseguiu intervir, onde o Estado não teve uma atuação efetiva, onde não tinha a possibilidade de máscaras para todo mundo, comunidades ribeirinhas, comunidades sem capacidade de isolamento entre as pessoas. Então, assim, as tecnologias, por exemplo, de vigilância sanitária popular foram riquíssimas, e tem uma tese defendida agora há 6 meses na UFSC, uma orientanda minha, que traz esse trabalho. E temos também vários outros trabalhos assim demonstrando o quanto a ruptura desse individualismo que nos é imposto na sociedade contemporânea, né, nesse contexto de um liberalismo avançado, num contexto neoliberal, um contexto de crise, né, sistêmica do capitalismo contemporâneo, como é que essas pequenas ações que envolvem a solidariedade, o agir coletivo e as pessoas se dando a mão, né, não vendo o outro apenas como um concorrente, mas sim como um semelhante que está para ajudar o tempo todo e para ser ajudado também, como isso muda. Isso traz uma energia diferente que, para além das questões terapêuticas que são incríveis na cannabis, traz um cenário muito interessante que a gente está pouco a pouco estudando, mapeando as associações pelo Brasil afora. Eu tenho um projeto de pesquisa que é para mapear as associações estado a estado. A gente quer fazer um mapa interativo com essas associações, para que as pessoas também possam ter o acesso e saber quando é que foi fundada, quem é que é o coordenador, né, como é que acessa determinada associação, o que ela consegue fornecer. Então, nesse sentido, a gente está avançando para que haja, primeiro, a socialização dessa informação e para que as pessoas tenham a boa informação em cima de uma utilização correta na cannabis, que pode ser uma planta muito boa, uma planta poderosa para muitas pessoas, se bem utilizada. As associações de pacientes de cannabis medicinal surgiram por uma necessidade, e uma vez que o governo ainda não regulamentou e não dá a devida atenção, elas continuam seguindo do jeito que podem. Mas é importante ter a ciência sempre aliada, sempre verificando, sempre analisando e sempre dando esse respaldo realmente científico para que o governo possa tomar também as devidas atitudes e regulamentar da melhor forma. Nós recebemos aqui hoje o professor Dr. Douglas Francisco Kovaleski, da Universidade Federal de Santa Catarina, um dos professores do curso de Endocannabinologia. Professor, muito obrigada pela participação e deixo à vontade para o senhor se despedir, deixar algum comentário para os nossos espectadores. Obrigado, Dala, pela oportunidade e parabéns. Eu venho aqui só parabenizar você por esse esforço constante de estar sempre aí divulgando a planta, trazendo bom conhecimento, e com o curso também que tem popularizado esse conhecimento em cima da cannabis medicinal, permitindo que as pessoas rompam paradigmas e consigam acessar uma planta muito importante que, se bem utilizada, pode ajudar muito as pessoas. E nos vemos no próximo capítulo, então. Fique conosco.